Nenhuma babá durava com os gêmeos do milionário, até que uma imigrante fez o impossível. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora mesmo. A voz de Richard Blackwood ecoou pela mansão em Greenwich, Connecticut, enquanto apontava o dedo acusador para a mulher de 34 anos que segurava calmamente uma mochila surrada. Carmen Morales não se mexeu. Seus olhos escuros permaneceram fixos no homem que acabará de gritar com ela na frente dos gêmeos de 6 anos, Tyler e Taylor, que observavam a cena do topo da escadaria de mármore. As crianças, conhecidas por terem feito 12 babás anteriores desistirem em menos de uma semana cada uma, estavam pela primeira vez em meses completamente silenciosas. Sr. Blackwood, Carmen disse em inglês com sotaque colombiano, sua voz baixa mas firme, os meninos acabaram de almoçar e... Eu não quero ouvir. Richard interrompeu, seu rosto vermelho de raiva. Encontrei você dormindo no sofá da sala de estar às 2 da tarde. Isso é inadmissível. Uma imigrante preguiçosa como você não merece trabalhar numa casa como esta. O que Richard não sabia era que Carmen havia ficado acordada a noite inteira acalmando Tyler, que havia tido mais um de seus ataques de pânico noturnos. Ela havia conseguido algo que nenhuma das babás anteriores havia conseguido: fazer os gêmeos dormirem uma noite completa sem gritos, sem brigas e sem destruir o quarto. Pela primeira vez em 2 anos, a casa havia experimentado paz absoluta. Richard Blackwood era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Herdeiro de uma fortuna em petróleo, ele havia transformado a criação dos filhos numa competição onde apenas a melhor babá da América seria boa o suficiente. Agências especializadas haviam enviado candidatas com currículos impecáveis, graduadas em Harvard, especialistas em desenvolvimento infantil, ex-professoras de escolas particulares de elite. Todas haviam falhado miseravelmente. Carmen olhou para cima e acenou discretamente para os meninos. Tyler desceu alguns degraus, correu até ela e sussurrou: Você não vai embora, vai, Carmen? Por favor. A voz do menino quebrou ligeiramente, algo que não acontecia há semanas. Afaste-se dela. Richard gritou, puxando o filho pelo braço com força desnecessária. Não quero vocês perto dessa. Cuidado com suas próximas palavras, Sr. Blackwood, Carmen disse, sua voz ainda calma, mas agora com um tom gelado que fez Richard hesitar por um momento. Havia algo nos olhos dela que não combinava com a imagem de imigrante submissa que ele havia criado em sua mente. A verdade era que Carmen Morales não era apenas uma babá. Formada em psicologia infantil na Universidade de Bogotá, com especialização em crianças com trauma, ela havia trabalhado em orfanatos e clínicas especializadas antes de emigrar para os Estados Unidos 3 anos antes. Seu inglês impecável e conhecimento profundo em desenvolvimento infantil estavam todos documentados em seu currículo, que Richard claramente não havia lido com atenção ou havia escolhido ignorar. Durante as 2 semanas que trabalhou na casa, Carmen havia feito anotações detalhadas sobre o comportamento dos gêmeos. Tyler mostrava sinais clássicos de ansiedade de separação, enquanto Taylor demonstrava padrões de comportamento defensivo típicos de crianças que perderam a figura materna precocemente. Ela havia desenvolvido um plano terapêutico completo, implementando técnicas que estavam funcionando perfeitamente. Margarete durou 3 dias, Richard murmurou para si mesmo, referindo-se à babá anterior. Jennifer não aguentou nem 48 horas. Pelo menos esta mexicana durou 2 semanas. Sou colombiana, Sr. Blackwood, Carmen corrigiu gentilmente, mas havia fogo em seus olhos. Tanto faz, ele respondeu com um gesto displicente. Vou chamar a segurança se você não sair agora. Já estava discando no celular, claramente esperando intimidá-la. Carmen pegou sua mochila, mas antes de sair, tirou discretamente o telefone do bolso e apertou uma tecla. A gravação que iniciou naquele momento captaria algo que mudaria tudo. O que ela havia descoberto nas últimas 2 semanas sobre a verdadeira causa dos problemas comportamentais dos gêmeos era explosivo, e Richard estava prestes a fornecer mais evidências. Está bem, Sr. Blackwood. Mas saiba que em 3 dias, quando os meninos voltarem a ter pesadelos e ataques de ansiedade, você vai se lembrar deste momento. Ela se virou para os gêmeos, que desceram correndo as escadas para abraçá-la uma última vez. Taylor, lembrem-se do que conversamos sobre respirar fundo quando ficarem nervosos, ok? Os meninos acenaram com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, eles haviam encontrado alguém que realmente os entendia, que não os via como crianças problemáticas, mas como 2 almas feridas que precisavam de cura, não de disciplina. Enquanto caminhava em direção à porta, Carmen ouviu Richard murmurar para o telefone,
consegui me livrar da mexicana. Agora preciso encontrar uma babá americana de verdade, alguém que os meninos respeitem. Sim, branca, obviamente. Essas imigrantes não têm a educação necessária para criar crianças de boa família. Carmen sorriu pela primeira vez naquele dia. Se Richard soubesse que ela falava 5 idiomas fluentemente, tinha 2 pós-graduações e havia trabalhado com algumas das famílias mais influentes da América Latina, talvez pensasse 2 vezes. Mais importante ainda, se soubesse que ela havia descoberto os verdadeiros motivos por trás do comportamento dos gêmeos, e que tinha tudo documentado, certamente escolheria suas palavras com mais cuidado. Na sua mochila, Carmen carregava algo muito mais valioso que roupas e objetos pessoais. Ela havia coletado evidências que revelariam não apenas a negligência emocional que Richard praticava com os filhos, mas também informações que ele certamente não gostaria que se tornassem públicas. Durante 2 semanas, ela havia observado, anotado e documentado tudo. Enquanto todos pensavam ter visto apenas mais uma babá sendo humilhada e dispensada, Carmen caminhava para fora daquela mansão carregando algo muito mais poderoso que mágoa. Ela carregava a verdade, e um plano que faria Richard Blackwood se arrepender profundamente de cada palavra preconceituosa que havia proferido. No portão principal, ela parou e olhou para trás uma última vez. Na janela do 2º andar, Tyler e Taylor acenavam tristemente. Carmen acenou de volta e sussurrou para si mesma: "Volto logo, meninos. E quando voltar, as coisas vão ser muito diferentes." Richard Blackwood havia subestimado completamente com quem estava lidando. Em sua arrogância e preconceito, ele havia criado o catalisador perfeito para sua própria queda. Carmen Morales não era apenas uma imigrante talentosa. Ela era uma profissional altamente qualificada com conexões poderosas e um senso de justiça que não aceitaria ser pisoteado por mais um americano privilegiado que acreditava que dinheiro era sinônimo de superioridade. Se você está gostando de ver como o preconceito pode se voltar contra quem o pratica, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Carmen descobriu sobre aqueles meninos e sobre o próprio Richard Blackwood vai fazer você repensar tudo o que achava saber sobre esta história de vingança e justiça. 3 dias depois da demissão humilhante, Carmen Morales estava sentada no pequeno apartamento que dividia com outras 2 imigrantes em Queens, digitando furiosamente em seu laptop. Na tela, o perfil profissional do LinkedIn mostrava suas verdadeiras credenciais: psicóloga infantil com especialização em trauma, mestre em desenvolvimento cognitivo, 5 idiomas fluentes e mais de 10 anos de experiência em clínicas especializadas. Mas o que realmente motivava não eram suas qualificações impressionantes que Richard havia ignorado completamente. Era a ligação que acabará de receber de Mrs. Henderson, a governanta dos Blackwood há 15 anos. "Carmen, querida", a voz da mulher tremia ao telefone. "Os meninos, eles não param de chorar. Tyler teve 3 ataques de pânico desde que você saiu. Taylor voltou a fazer xixi na cama e se recusa a comer. Mr. Blackwood está desesperado, mas é orgulhoso demais para admitir que cometeu um erro." Carmen fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e determinação crescer em seu peito. Ela havia visto isso antes: crianças que finalmente encontravam estabilidade emocional sendo brutalmente separadas de quem realmente conseguia ajudá-las, tudo por causa do preconceito e da arrogância de adultos que confundiam dinheiro com inteligência. O que Richard não sabia era que Carmen Morales não era apenas mais uma imigrante procurando trabalho. Filha de um renomado psiquiatra de Bogotá, ela havia crescido em uma família de médicos e acadêmicos. Sua imigração para os Estados Unidos não havia sido por necessidade financeira, mas porque receberá uma bolsa integral para fazer doutorado em Harvard, uma oportunidade que teve que abandonar quando sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer e precisou de cuidados especiais. Enquanto Carmen planejava seus próximos passos, Richard estava em seu escritório tentando lidar com a 4ª babá em 3 dias. Miss Patterson, uma senhora britânica com 50 anos de experiência em famílias refinadas, havia durado exatamente 6 horas antes de sair correndo quando Tyler jogou tinta na sua blusa de seda. "Essas crianças são absolutamente incontroláveis", ela declarou, pegando sua bolsa. "Nunca vi tamanha falta de disciplina. Claramente sofreram más influências de pessoas inadequadas." Richard sabia exatamente a quem ela se referia. A mexicana havia mimado seus filhos com sua abordagem soft, e agora eles esperavam o mesmo tratamento carinhoso de todas as babás. Ele precisava encontrar alguém que colocasse os meninos na linha, alguém com autoridade real, não aquela falsa compaixão de terceiro mundo. Foi então que ele recebeu uma ligação de Victoria Short, da agência de elite Nannies e Governesses International. Victoria tinha exatamente o que ele precisava: Madison Cromwell, formada em educação pela Yale, criada em família tradicional de Boston,
com experiência exclusiva em casas de membros do Congresso e CR de multinacionais. Ela é exatamente o que seus filhos precisam, Mr. Blackwood, Vitória ronronava ao telefone. Disciplina estruturada, valores tradicionais americanos, zero tolerância para birras ou comportamentos inadequados. E o melhor de tudo, ela entende a importância de manter certas estándares sociais. O código era claro, branca, rica, conservadora. Tudo que Carmen não era. Madison chegou no dia seguinte dirigindo um BMW conversível, trajando um conjunto de tweed impecável e carregando um currículo que parecia um catálogo de elites americanas. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito, suas unhas francesas eram impecáveis, e ela falava com sotaque refinado dos internatos caros de New England. Mr. Blackwood, ela disse, estendendo uma mão delicada, estou ansiosa para restaurar ordem e disciplina apropriadas a esta casa. Entendo que vocês tiveram dificuldades recentes com staff inadequado. Richard sorriu pela primeira vez em dias. Finalmente, alguém que entendia a situação. Alguém do mesmo nível social, que não tentaria implementar essas técnicas pseudopsicológicas modernas que apenas criavam crianças mimadas e manipuladoras. Enquanto isso, Carmen havia começado a fazer suas próprias pesquisas. O que descobriu sobre Richard Blackwood a deixou ainda mais determinada. 3 divórcios, todos terminados com as ex-esposas alegando frieza emocional e negligência paternal nos processos. Multas do conselho escolar por Tyler e Taylor chegarem repetidamente atrasados e mal cuidados. E mais interessante ainda, um relatório de bem-estar infantil arquivado 2 anos antes por uma professora preocupada, alegando que as crianças mostravam sinais de negligência emocional severa. Carmen abriu seu caderno de anotações das 2 semanas na casa dos Blackwood. Suas observações profissionais pintavam um quadro devastador. Tyler mostrava sintomas clássicos de transtorno de ansiedade desenvolvido por abandono emocional paternal, enquanto Taylor demonstrava comportamento agressivo como mecanismo de defesa contra a rejeição. Ambos tinham respondido positivamente à terapia lúdica e técnicas de regulação emocional que Carmen implementara discretamente. Mas o mais importante estava na gravação que ela havia feito no dia da demissão. A voz de Richard dizendo claramente suas opiniões racistas, sua determinação de contratar apenas uma babá americana de verdade, e suas referências depreciativas sobre mexicanos e imigrantes inadequados, tudo capturado em áudio cristalino. Carmen sorriu enquanto transcrevia as palavras. Richard Blackwood havia subestimado completamente com quem estava lidando. Ele via uma imigrante humilde e subserviente, quando na verdade estava enfrentando uma profissional altamente qualificada com conexões na comunidade psicológica, conhecimento profundo sobre negligência infantil e evidências suficientes para arruinar completamente sua reputação de pai exemplar que ele tanto cultivava nos círculos sociais de Greenwich. Na manhã seguinte, Carmen recebeu outra ligação de Mr. Henderson. Sua voz estava carregada de preocupação. Carmen, a situação está terrível. A nova babá. Ela gritou com Tyler quando ele chorou pedindo por você. Colocou os 2 meninos de castigo no quarto escuro por 2 horas. Tyler molhou as calças de tanto medo, e ela o obrigou a limpar sozinho, dizendo que meninos grandes não fazem xixi nas calças. Carmen apertou os punhos. Aquilo era abuso psicológico claro, e ela tinha certeza de que Richard não apenas sabia como aprovava esses métodos disciplinares. Mr. Henderson, Carmen disse, sua voz calma mas determinada, preciso que você faça algo por mim. E pelos meninos. O que Richard Blackwood não conseguia perceber era que cada ato de crueldade, cada comentário preconceituoso, cada momento de negligência com seus próprios filhos estava sendo cuidadosamente documentado. Carmen não era apenas uma vítima coletando evidências, ela era uma profissional construindo um caso que exporia não apenas seu racismo, mas sua completa inadequação como pai. E quando chegasse a hora de agir, Richard descobriria que havia escolhido o alvo errado para sua arrogância. Carmen Morales estava prestes a mostrar a diferença entre uma imigrante desesperada e uma psicóloga infantil altamente qualificada com um plano de justiça perfeitamente calculado. O que o milionário preconceituoso não sabia era que cada nova humilhação que ele acreditava estar aplicando apenas fortalecia a resolução de Carmen, uma determinação alimentada não apenas pela injustiça pessoal, mas pela necessidade profissional de proteger 2 crianças inocentes que haviam se tornado vítimas do próprio pai que deveria amá-las incondicionalmente. 2 semanas depois da chegada de Madison Cromwell, Carmen Morales estava sentada no escritório de Raquel Martinez, uma das mais respeitadas advogadas especializadas em discriminação racial de Nova York. O que começara como uma consulta jurídica simples havia se transformado em algo muito maior quando Raquel examinou as evidências que Carmen havia coletado. Meu Deus, Carmen, Raquel sussurrou,
ajustando os óculos enquanto analisava as transcrições das gravações. Isso não é apenas discriminação no trabalho. Isso é negligência infantil documentada, abuso psicológico sistemático e preconceito racial explícito. Você tem material suficiente para destruir este homem completamente. Carmen assentiu, suas mãos entrelaçadas no colo. Não é sobre me vingar, Raquel. É sobre Tyler e Taylor. Eles estão sofrendo enquanto estamos aqui conversando. A última ligação de Mr. Henderson havia sido devastadora. Madison havia punido Tyler por comportamento inadequado. O menino havia chorado durante o jantar pedindo por Carmen. A punição? Dormir no porão por 3 noites consecutivas, para aprender que homens de verdade não choram por babás estrangeiras. O que Carmen não havia contado a Raquel era sobre sua segunda descoberta. Durante suas 2 semanas na casa dos Blackwood, ela havia notado documentos financeiros deixados descuidadamente sobre a mesa do escritório, mostrando que a empresa de Richard estava sendo investigada por evasão fiscal federal. Enquanto isso, na mansão de Greenwich, Richard estava comemorando o que acreditava ser sua vitória final. Madison havia implementado sua disciplina militar na casa, e os gêmeos, em sua visão, estavam finalmente aprendendo o comportamento apropriado. O fato de que ambos haviam parado de falar quase completamente era, para ele, um sinal de progresso. Finalmente tenho uma profissional de verdade cuidando dos meus filhos, Richard comentou durante o jantar no Yacht Club de Greenwich. Alguém que entende valores americanos tradicionais, não essas técnicas pseudopsicológicas de terceiro mundo. O que Richard não sabia era que Jennifer Walsh, jornalista investigativa do Hartford Courant, estava 3 mesas adiante gravando cada palavra daquela conversa. Carmen havia contatado Jennifer na semana anterior, não como uma fonte buscando vingança, mas como uma profissional preocupada com o bem-estar de crianças. Carmen, Jennifer disse durante seu encontro secreto em um café no Bronx, Richard Blackwood não é apenas um pai negligente. Ele está sendo investigado pelo FBI por sonegação de impostos. Além disso, suas 2 ex-esposas anteriores perderam a custódia dos filhos devido a alegações similares de negligência emocional. Carmen sentiu seu estômago se apertar. Existem outras crianças. 2 meninas, agora com 14 e 16 anos, vivendo com parentes distantes. Ambas desenvolveram transtornos de ansiedade severos após viverem com o pai. Foi nesse momento que Carmen percebeu que sua missão havia se expandido muito além de buscar justiça pessoal. Ela estava lidando com um padrão sistemático de abuso emocional que havia afetado múltiplas crianças ao longo de anos. Mr. Henderson havia se tornado uma aliada secreta invaluável. A governanta, que trabalhava para a família há 15 anos, havia presenciado o declínio emocional de todas as crianças que passaram pela casa. Miss Carmen, Mr. Henderson sussurrou durante uma de suas ligações noturnas, hoje encontrei Tyler escondido no armário da despensa, fazendo xixi nas calças de tanto medo da Miss Madison. Quando tentei consolá-lo, ela me repreendeu por mimar uma criança problemática. Carmen fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Mr. Henderson, preciso que você documente tudo. Datas, horários, fotografe qualquer machucado. Essas crianças vão ser libertas desse inferno, eu prometo. Raquel Martinez havia começado a construir um caso federal que incluía não apenas discriminação racial, mas também negligência infantil e abuso psicológico. Carmen, em 72 horas, vamos simultaneamente entregar uma petição federal de discriminação racial, um relatório completo ao Departamento de Serviços Infantis e uma investigação jornalística que será publicada no Hartford Courant. Carmen assentiu, mas sua expressão permaneceu preocupada. E se ele tentar se vingar das crianças quando perceber que está sendo investigado? Raquel sorriu com confiança fria. Por isso nossa primeira ação será uma ordem judicial de emergência para remoção temporária das crianças, baseada em evidência de abuso emocional imediato. Tyler e Taylor estarão em segurança antes mesmo que Richard saiba que está sendo processado. Naquela noite, Carmen estava em seu pequeno apartamento em Queens, organizando pela última vez todos os documentos, gravações e evidências que havia coletado. Fotografias de relatórios médicos mostrando o aumento de ansiedade das crianças, transcrições detalhadas das conversas racistas de Richard, depoimentos de Mr. Henderson sobre abuso sistemático. O telefone tocou. Era Mr. Henderson, sua voz carregada de urgência. Miss Carmen, algo terrível aconteceu. Taylor tentou fugir de casa hoje à tarde. A polícia o trouxe de volta, e Mr. Blackwood culpou você, dizendo que você encheu a cabeça da criança com ideias inadequadas sobre afeto excessivo.
Carmen apertou os punhos. A situação estava se deteriorando mais rapidamente do que esperava. Era hora de acelerar o plano. Mr. Henderson, amanhã de manhã você vai ligar para o número que vou te passar. É uma linha direta de emergência do serviço social. Relate tudo o que presenciou. Cada detalhe, cada abuso, cada momento de negligência. É hora de acabar com isso. Enquanto desligava o telefone, Carmen olhou pela janela de seu apartamento modesto em direção às luzes distantes de Manhattan. Amanhã, Richard Blackwood descobriria que havia escolhido o alvo errado para sua arrogância e preconceito. O que o milionário preconceituoso não conseguia compreender era que cada ato de crueldade, cada palavra racista, cada momento de negligência com seus próprios filhos havia sido cuidadosamente documentado por uma profissional que sabia exatamente como o sistema legal funcionava. Carmen Morales não era apenas uma vítima buscando vingança. Ela era uma psicóloga infantil altamente qualificada orquestrando uma operação de justiça que transformaria a vida privilegiada de Richard em escombros públicos, enquanto salvava duas crianças inocentes de um pai que havia confundido crueldade com disciplina. Na manhã de quinta-feira, às exatamente 8h47, Richard Blackwood estava tomando seu café matinal quando seu mundo começou a desmoronar. O primeiro sinal foi a ligação de seu advogado corporativo. Voz tensa. Richard, precisamos conversar. Agora. Antes que pudesse responder, a campainha soou insistentemente. Através da janela, Richard viu duas viaturas do Departamento de Serviços Infantis estacionadas em sua entrada. Seu estômago se contraiu. Não era uma visita de rotina. Mr. Blackwood, disse Amanda Foster, assistente social sênior, mostrando a documentação. Temos uma ordem de emergência para avaliação imediata das condições de Tyler e Taylor, baseada em denúncias formais de negligência emocional e abuso psicológico. Richard sentiu o sangue gelar. Isso é ridículo. Quem fez essas alegações absurdas? Múltiplas fontes, Amanda respondeu profissionalmente, incluindo funcionários da residência, profissionais de saúde mental e evidências documentadas de padrões comportamentais preocupantes. Madison Cromwell descia as escadas com Tyler e Taylor. As crianças estavam visivelmente abaladas. Tyler mostrava sinais de ter chorado recentemente, e Taylor mantinha os olhos baixos, claramente aterrorizado. A assistente social documentou imediatamente o estado emocional das crianças. Onde está Mr. Henderson? Richard perguntou desesperadamente. Mr. Henderson está prestando depoimento no tribunal neste momento, Amanda informou. Ela forneceu relatórios detalhados sobre incidentes ocorridos nesta residência. Richard sentiu suas pernas fraquejarem. Mr. Henderson havia o traído? Antes que pudesse processar isso, seu telefone tocou. Era Jennifer Walsh, do Hartford Courant. Mr. Blackwood, estou finalizando uma matéria sobre discriminação racial no ambiente doméstico e negligência infantil. Temos gravações de conversas discriminatórias, documentação de negligência emocional e depoimentos confirmando um padrão de comportamento abusivo. A matéria será publicada amanhã. Richard quase deixou o telefone cair. Carmen Morales? Eu demiti essa mulher há um mês. Foi nesse momento que percebeu a magnitude do que enfrentava. Isso não era coincidência. Era uma operação coordenada, meticulosamente planejada. Às 11h30, Raquel Martinez chegou com documentação legal que fez Richard palidecer. Mr. Blackwood, represento Carmen Morales em um processo federal de discriminação racial, além de ação civil por danos morais. O FBI também está investigando irregularidades fiscais em sua empresa. Richard se sentou pesadamente, finalmente compreendendo que havia subestimado completamente sua adversária. As crianças ficarão temporariamente sob custódia protetiva, Amanda anunciou. Ambos demonstraram sinais significativos de trauma emocional e expressaram medo explícito de permanecer neste ambiente. Isso é impossível. Richard explodiu. Eu sou o pai deles. Direitos que você abdicou quando escolheu colocar preconceitos acima do bem-estar de seus filhos, disse uma voz calma da entrada. Todos se viraram. Carmen Morales estava parada na porta, não mais nas roupas simples de babá, mas trajando um elegante terno profissional. Ao seu lado estavam Dr. Ângela Silva, psicóloga infantil renomada, e representantes do Departamento de Justiça. Carmen, Richard sussurrou, finalmente entendendo que havia sido completamente superado. Dr. Carmen Morales, ela corrigiu gentilmente. Psicóloga infantil especializada em trauma, com 2 pós-graduações e 15 anos de experiência clínica.
As credenciais que você escolheu ignorar quando decidiu que minha nacionalidade era mais relevante que minha competência. Richard observou, impotente, enquanto Tyler e Taylor correram para os braços de Carmen. A diferença no comportamento das crianças era óbvia. Elas se transformaram instantaneamente de almas aterrorizadas em crianças normais, sorrindo pela primeira vez em semanas. Mr. Blackwood, doutora Silva disse, seus filhos demonstraram progressos notáveis durante as 2 semanas sob cuidado da Dr. Morales. Em contrapartida, desenvolveram sintomas severos após sua saída. Isso resulta em nossa recomendação de custódia alternativa. Enquanto Carmen consolava as crianças, explicando que estariam seguras, Richard finalmente compreendeu a extensão de sua derrota. Havia perdido os filhos, sua reputação, e sua empresa estava sendo investigada federalmente. A ironia, Carmen disse, olhando diretamente para Richard, é que se você tivesse tratado seus filhos com 1/10 do respeito que demonstra por seus colegas do clube, nada disso teria acontecido. Você escolheu ver preconceito onde deveria haver competência. Richard tentou falar, mas as palavras falharam. Diante dele estava uma mulher que havia transformado cada ato de desprezo em evidência, cada insulto em munição legal, e cada momento de arrogância em prova de sua inadequação como pai. Enquanto Tyler e Taylor eram gentilmente levados pelos assistentes sociais para um ambiente seguro, onde Carmen continuaria fornecendo suporte psicológico sob supervisão oficial, Richard permaneceu sozinho em sua mansão vazia. Carmen Morales havia provado que a verdadeira superioridade não vem de dinheiro ou cor de pele, mas de competência, compaixão e coragem moral. E agora, enquanto as consequências de seus preconceitos se desenrolavam publicamente, Richard descobria que havia subestimado uma força da natureza disfarçada de humildade. Mas esta vitória era apenas o começo. O que Richard ainda não sabia era como sua vida privilegiada seria completamente reconstruída, não pelos caprichos do destino, mas pelas consequências diretas de suas próprias escolhas discriminatórias, agora expostas para todo mundo ver. 6 meses depois daquele dia devastador na mansão de Greenwich, Carmen Morales estava sentada em seu novo escritório no centro de Hartford, com vista panorâmica para a cidade. A placa dourada na porta lia, Dr. Carmen Morales, Centro de Desenvolvimento Infantil Especializado. Sua agenda estava completamente lotada com famílias de elite que agora disputavam seus serviços profissionais. A matéria de Jennifer Walsh no Hartford Courant havia se tornado viral nacionalmente, transformando Carmen em símbolo de resistência contra a discriminação no ambiente de trabalho. Universidades a convidavam para palestras, programas de TV disputavam entrevistas, e 3 editoras ofereceram contratos milionários para sua autobiografia. Tyler e Taylor, agora oficialmente sob sua tutela legal, floresciam em seu novo ambiente. Os meninos frequentavam uma escola especializada, onde eram tratados com a paciência e compreensão que sempre mereceram. Suas noites de terror haviam se transformado em sonos tranquilos, e os ataques de ansiedade eram apenas uma memória distante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard Blackwood estava em seu apartamento de um quarto em New Haven, uma queda dramática de sua antiga mansão. O processo federal havia resultado em uma indenização de $2,3 milhões para Carmen, além de multas por violação dos direitos civis. Sua empresa de importação havia falido após a investigação do FBI revelar 5 anos de sonegação fiscal. Seus antigos amigos do Yacht Club o evitavam publicamente, envergonhados de serem associados ao caso Blackwood, que havia se tornado sinônimo de preconceito e incompetência parental. Richard trabalhava agora como vendedor em uma concessionária de carros usados, uma ironia que não passava despercebida por ninguém. Seus colegas de trabalho, muitos deles imigrantes, tratavam-no com educação profissional, mas sem o respeito que ele acreditava merecer. Mr. Blackwood, disse Miguel, seu supervisor mexicano-americano, precisa terminar a documentação daqueles 3 carros antes do final do expediente. Richard assentiu silenciosamente, engolindo o orgulho que havia destruído sua vida. A ironia de receber ordens de alguém que ele teria desprezado meses antes não era perdida para ninguém no escritório. No primeiro aniversário da fundação de seu centro, Carmen organizou um evento beneficente que arrecadou $500 mil para famílias imigrantes enfrentando discriminação. O auditório estava lotado com políticos, empresários e ativistas dos direitos civis. Há 1 ano, Carmen disse ao microfone, sua voz clara e confiante, um homem me disse que eu não merecia trabalhar em sua casa porque era apenas uma imigrante mexicana preguiçosa. Hoje, estou aqui não para celebrar sua queda, mas para celebrar a ascensão de todos que se recusam a aceitar que discriminação defina seus destinos. Tyler e Taylor, sentados na primeira fila com seus novos uniformes escolares, aplaudiram orgulhosamente.
Eles haviam encontrado não apenas uma mãe adotiva, mas uma heroína que havia transformado a injustiça que sofreram em uma força para o bem maior. O que Richard Blackwood nunca compreendeu era que seu preconceito havia criado o catalisador perfeito para sua própria destruição. Ao subestimar Carmen baseado em sua nacionalidade, ele havia despertado uma força profissional que não apenas buscou justiça, mas a obteve de forma espetacular. A verdadeira medida da vitória de Carmen não estava apenas na indenização milionária ou no reconhecimento profissional. Estava no fato de que Tyler e Taylor agora dormiam tranquilamente todas as noites, confiantes de que eram amados e protegidos por alguém que via seu valor real. Carmen havia provado que a melhor vingança não é destruir quem te prejudica, mas construir algo tão grandioso que torna a vida deles irrelevante. Enquanto Richard lutava para vender carros usados, ela estava mudando vidas, inspirando gerações e criando um legado duradouro. Na parede de seu escritório, emoldurada ao lado de seus diplomas, estava a primeira carta que Tyler havia escrito para ela. Obrigado por me ensinar que chorar não me torna fraco, e que ser diferente não me torna errado. A ironia final era deliciosa. Richard havia perdido seus filhos tentando protegê-los de uma influência inadequada, quando na verdade estava os protegendo da única pessoa capaz de curá-los. Sua arrogância havia garantido que eles encontrassem exatamente o amor que ele era incapaz de providenciar. Carmen olhou pela janela de seu escritório, vendo a cidade se estender diante dela. Imigrantes chegavam todos os dias, enfrentando preconceitos similares. Mas agora existia um precedente, uma história que provava que competência e dignidade sempre triunfam sobre ignorância e privilégio. Se você acredita que justiça e perseverança podem transformar qualquer situação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras que mostram como a verdadeira força vem de dentro, e como aqueles que nos subestimam frequentemente nos entregam as ferramentas para nossa própria vitória. Richard tentou destruir Carmen, mas acabou destruindo a si mesmo. Carmen aprendeu que a verdadeira vingança não é retribuir o dano sofrido, é alcançar o sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar.